outro vídeo ele cortou ali, não entendi o que foi que houve, mas a gente continua aqui nesse vídeo, tá bom? É a continuação do vídeo que foi postado, amém? Sobre esse quinto e último alicerce. A gente tá já terminando, certo? Eu não sei o que foi que aconteceu, o vídeo parou, mas a gente termina aqui, certo? É só para continuar, né, aquilo que a gente estava falando de Paulo, que ele começou a ensinar, né, persuadir aqueles que estavam ali naquele lugar, né? Ou seja, ele estava fazendo discípulos, né? Ele passou um tempo ali fazendo discípulos, glória a Deus, isso é maravilhoso. Ele passou um tempo ali levando a palavra de Deus, né? Levando os ensinamentos do reino de Deus, persuadindo, como está escrito aqui, persuadindo acerca do reino de Deus. E isso aqui é possível para todos, né? Claro que a gente sabe, como está escrito na palavra de Deus, que o próprio Paulo diz que Deus ele deu uns para doutores, outros para evangelistas, outros para obreiros, outros para aqueles que vão nas missões. Isso está escrito, eu não sei se é em Coríntios, eu não lembro bem se é em Timóteo, mas você pode pesquisar na internet que o próprio Paulo diz isso. E com relação a ele, relacionado a ele, ele diz que Deus não colocou ele ali para batizar. Ele até diz, olha, eu nem sei quantos eu já batizei, poucos já batizei, mas eu não estou aqui para batizar nas águas, mas sim para evangelizar. Tem uma passagem que ele diz isso, você pode botar no Google também que você vai achar. Então Deus ele tem a maneira dele para trabalhar com cada pessoa, né? E ele dá dons, né, para cada um. Isso vem a partir do batismo com o Espírito Santo, né? Porque através do Espírito de Deus, você pode ver, né, que aqui, quando eles foram batizados, quando eles receberam o Espírito Santo, aqueles discípulos, eles começaram a profetizar, a falar em línguas. Isso não quer dizer que todo mundo vai falar em línguas, mas o mais importante, como o Paulo também diz, que tem uma parte que ele diz, mais importante ainda é profetizar, é levar a palavra, é a gente falar da palavra de Deus, né? E vivê-la, é claro, né? Então, o Espírito Santo nos permite cooperar com o reino de Deus, de alguma forma. Então, que a nossa oração também possa ser essa, a gente colocar diante de Deus a nossa vida e a gente pensar no próximo, a gente pensar como é que a gente pode cooperar de alguma forma, né, para o avanço do reino de Deus, através da vida das pessoas. Amém? Então, só para terminar, né? Paulo, lá em 1 Timóteo 4,13, ele nos incentiva a persistir em ler, exortar e ensinar, pois essas práticas nos mantêm firmes e nos aprofundam na fé. O discipulado cria raízes profundas em nossa caminhada com Cristo, porque ao ensinar outros também somos moldados. Fazer discípulos nos mantém focados em crescer espiritualmente, a serviço do reino de Deus. Ao discipular, nossas vidas se tornam exemplos vivos do Evangelho. E isso nos ajuda a fortalecer nossa fé, pois dependemos mais de Deus e menos de nós mesmos. A gente começa a orar mais, a gente começa a meditar mais e tudo mais. Enquanto o seguidor pode estar observando de longe, esperando bênçãos, o discípulo está comprometido em viver para Cristo e multiplicar a sua fé, fazendo outros discípulos. Essa entrega completa é o que nos mantém firmes na fé e nos faz alicerces para o reino de Deus, ou seja, a gente multiplicar a nossa fé, né, a nossa forma de viver. E como eu estava dizendo, é no nosso cotidiano também. Às vezes tem alguém que observa a gente, a nossa forma de agir diante das situações, o que é que a gente faz quando vem alguma situação difícil. O que é que você faz? Você logo se desespera, você busca recursos físicos, naturais desse mundo, ou você recorre para o espiritual de primeira?
Você recorre para a oração de primeira. Você recorre para falar com Deus, para fazer algum propósito, para agir pela fé. Ou você age no natural, como qualquer outra pessoa desse mundo, né? Então, isso também é discipular, porque tem uma nuvem de testemunhas observando a gente, as nossas atitudes, aquilo que a gente fala. Então, a gente pode discipular através disso também, na nossa forma de viver a nossa fé, como a gente vive pela fé. Então, que a nossa oração sempre seja essa também. A gente pedir, meu Deus, que todas as áreas da minha vida, que toda a minha existência venha venha cooperar para que o teu reino avance de alguma forma. A forma que eu viver, conforme a tua palavra, enfim, seguir ao Senhor, que tudo isso possa cooperar para que o teu reino avance. Amém? E esse estudo termina com uma pergunta que é a seguinte: você é apenas um seguidor ou um discípulo? Amém? Então, que possamos buscar permanecer na fé, que esse seja o nosso objetivo sempre, permanecer na fé. Nosso Senhor Jesus está chegando e tem aquela passagem que ele deu talentos para os seus servos, né? Uma parábola, né? Que ele explica a situação que a gente vive, né? Ele deu talentos para 3 servos em especial, né? Ele deu 2 talentos para um, 5 talentos... Não, primeiro ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 para o outro, né? Os 2 primeiros multiplicaram seu talento, mas o último cavou, escondeu seu talento por medo de não ser aceito pelo seu senhor, medo de falhar, medo do seu senhor reclamar de alguma coisa, porque ele diz, sei que és duro, né, que és um senhor, né, enfim, tá lá escrito. E essa passagem, muitas vezes eu fico pensando nela e eu não quero ser como esse último servo, né, como Jesus diz na parábola, servo mau e infiel, né. Aquele servo não agradou o Senhor com aquela atitude. Então, enquanto que os outros entraram no gozo do seu Senhor, aquele outro servo foi lançado fora, né, no abismo. Enfim, que a gente busque fazer a nossa parte, né? Por mais que... E Deus sabe que somos falhos, né? Que a gente erra, que a gente falha, mas que a gente continue firme nessa caminhada, buscando fazer aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Deus abençoe você, que permaneçamos na fé, na oração, na meditação, na exortação aos outros, no afligir da alma e fazendo discípulos. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.